Então vamos para o nosso segundo dia aí, onde a gente vai aplicar um pouco do que a gente viu ontem, que é possível fazer com o Cypress, na prática, utilizando um sisteminha cobaia, certo? Então, durante a aula de hoje, a gente vai ver aqui como executar, né, como funciona aqui o sistema que a gente vai utilizar para os testes, como criar os nossos primeiros testes, como fazer algumas configurações adicionais aqui, né, para mudar a resolução que a gente está executando os nossos testes, já que o sistema que a gente vai testar é um sistema responsivo. Depois a gente tem uma revisão e um desafio final de hoje, ok? Então, sem mais delongas, o sistema que a gente vai testar é o DevFinance. Para quem acompanha a Rocket Seat, o DevFinance ele é um sistema ele é, na verdade, né, desenvolvido durante a maratona Discover. Então, se vocês acessarem o próprio canal no YouTube da Rocket Seat, vocês vão ter ali as aulas que o Mike Brito utiliza para ensinar como desenvolver esse sistema aqui. Então, é até interessante, né, que vocês vão fazer o caminho inverso, na verdade, vocês vão aprender a como testar esse sistema, mas para quem tem curiosidade aí, quer aprender um pouquinho mais aí sobre HTML, CSS e programação, vai ter a oportunidade também de usar esse material, que daí está disponível lá no canal da Rocket, né, de como desenvolver esse sisteminha aqui, certo? Então, ele é um sisteminha basicamente voltado para gestão de despesas aqui de um dev, né? Então, a gente tem aqui algumas funcionalidades básicas, como cadastro de uma transação, né? Que a gente pode ter tanto uma entrada, né? Quanto uma despesa ou uma saída. E essas transações que a gente cadastra aqui, por exemplo, vou cadastrar uma entrada, como uma mesada, por exemplo. Para cadastrar como entrada, a gente coloca como um valor positivo. Então, vou colocar aqui o número 50 e a data. Entra dia 23, por exemplo. E para cadastrar uma despesa, é só a gente cadastrar uma nova transação com valor negativo. Então, vou colocar aqui chocolate. E menos 12 reais. E a data também, dia 24. Certo? Então, a gente tem essas funcionalidades de adicionar uma nova transação, que pode ser uma entrada ou uma saída, no caso seriam as despesas e os ganhos. E no final a gente tem aí um total, né, que é basicamente as entradas menos as saídas. A gente pode, claro, ficar inclusive negativo aqui, se colocar, por exemplo, que eu gastei muito com refrigerante. Aqui eu gastei menos 70 reais com refrigerante. A gente fica, inclusive, negativo aqui. E, por fim, a gente tem a funcionalidade, além dos cadastros de transações, somas aqui dos nossas entradas e saídas, a gente tem a funcionalidade de excluir uma entrada. A gente não tem a funcionalidade de editar uma entrada, mas a gente tem a funcionalidade de excluir uma entrada. Beleza? Então, esse é o sistema Dev Finance que a gente vai utilizar aqui durante a aula 2 para praticar um pouquinho mais sobre o Cypress. Então, a gente já explorou um pouquinho, viu como criar entradas e saídas e como excluir também. Excluir entradas e saídas. E agora eu queria aproveitar ali, antes de a gente começar a desenvolver os nossos testes, queria explicar um pouquinho melhor como que são salvas as informações aqui dentro dessa aplicação. Então, se a gente acessar aqui a nossa ferramenta de desenvolvedor do navegador, com o botão direito Inspect ou com o F12 no seu teclado, a gente consegue conferir aqui algumas informações. Durante a aula a gente vai utilizar os elements para mapear os elementos, né, que a gente vai interagir, o console para visualizar algumas informações ali enquanto a gente cria os nossos scripts e nesse caso aqui, dessa aplicação, a gente vai usar o a aba application local storage, que é onde os dados
são armazenados aqui nessa aplicação. Se a gente, por exemplo, deixa eu até salvar isso aqui. Eu vou apagar aqui, ó, e atualizar. Ó, percebam que ele limpa as minhas informações. Se eu colar aqui o que eu tinha copiado e atualizar, ele já preenche as informações. Eu vou cadastrar, eu vou limpar, na verdade, dar um refresh e cadastrar. Ó, percebam que tá limpo aqui, tá uma lista vazia. Eu vou cadastrar uma nova transação. Mesada 35 e 17. Ó, percebam que ele já vai adicionando aqui. E todas as transações que a gente vai adicionando aqui, ele vai adicionando na nossa listagem aqui no Local Storage. Ok? Por que eu estou mostrando essa informação aqui? Porque ao longo da aula, né, a gente vai explorar algumas funcionalidades do Cypress e uma das funcionalidades que a gente vai explorar é a de interagir com o Local Storage. Então é importante vocês entenderem, né, onde que essas informações estão sendo salvas e como que isso vai funcionar, né? Normalmente a aplicação ou tem um back-end, né, que ela interage nos dados aqui do front-end com essa API ou com esse banco de dados ou com alguma parte responsável no servidor, né? Ou algum arquivo local, ou storages do próprio navegador. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o Local Storage. Por isso que quando a gente atualiza aqui, ó, a gente não perde as informações que estão salvas. Ok? Então, vamos lá. Agora que a gente já conhece aí bem a nossa aplicação, eu vou marcar aqui e a gente vai começar a criar o nosso primeiro teste automatizado.